Bom dia, meus queridos. Hoje é 11 de fevereiro, domingo, e o tema do devocional de hoje vai ser: caminhar com Deus não consiste em ver para crer, mas sim crer para ver. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Hebreus 11, a partir do 1, que diz o seguinte, o que é a definição de fé. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel obedeceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que a recompensa àqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde recebia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada a idade, porque considerou fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos, como as estrelas do céu e incontáveis como as areias da praia do mar. Todos esses homens na fé, sem terem recebido as promessas, viraram-nas de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estavam buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor. Isto é a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Enfim, ela é uma leitura muito grande que vai contar diversas passagens de milagres que o Senhor fez na vida de todos aqueles que tiveram fé e que acreditaram profundamente nele. Façam a leitura completa do livro Hebreus 11. Meus queridos, o que a gente tem para poder aprender e para poder refletir com isso? Que ao escrever a carta aos Hebreus, o autor ele desejava ensinar a quem fosse ler sobre que a fé ela vem do alto e que a todos creem somente em Deus.
Mas muitas vezes nós acabamos depositando nossas esperanças mais nos homens do que em Deus. A gente acaba depositando mais a nossa fé e as nossas esperanças nas coisas aqui na Terra, no que a gente consegue visivelmente ver dos nossos olhos, do que é estatístico, do que em Deus. Viver além das nossas vistas é difícil mesmo, não é fácil. E aí eu digo isso por mim também. Eu que estou aqui, que estou estudando a palavra todos os dias e que faço devocional todos os dias e estou aqui estudando para poder trazer uma palavra todos os dias, também tenho essa dificuldade. Viver além das vistas não é fácil. Mas enfim, e quem escreveu essa carta, né, ela, né, queria passar isso para a gente. Seja em figuras públicas, sejam em pessoas ao nosso redor, a nossa confiança ela acaba sendo depositada em pessoas, como se essas pessoas fossem as responsáveis pelo nosso futuro e como se elas tivessem o poder de nos salvar. Meus queridos, nós devemos, porém, depositar nossas expectativas no homem. Aliás, nós não devemos depositar nossas expectativas no homem, porque as pessoas, elas erram e elas podem errar. E nós seremos responsáveis pela fé que nós depositamos nessas pessoas. Entenda, meus queridos, que existe um Deus soberano que pode fazer todas as coisas, independente de qualquer circunstância. Ele é Deus. Se tá dando tudo certo, Ele é Deus. Se deu tudo errado, Ele é Deus. Ele sempre continua sendo Deus. É Deus que opera e faz grandes coisas em nossas vidas. Ele cumpre tudo que promete. Ao contrário dele, todos podem nos decepcionar e nós também podemos decepcionar as outras pessoas. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Seres humanos são seres falhos. São seres que estão sujeitos a falhar o tempo todo. Por isso, meus queridos, nós não podemos simplesmente defender uma pessoa no sentido que essa pessoa não tem erros, ou nos defender no sentido de não termos erros, no momento de depositar 100% a nossa confiança. Nós precisamos, de fato, defender os princípios em que nós cremos, podendo confiar que Deus, Ele sempre estará no controle de absolutamente todas as coisas. Exercer a fé é a essência de uma vida em comunhão com Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele ampara aqueles que o buscam. Por mais que o mundo nos mostre uma verdadeira coleção de salvadores da pátria, de heróis, de pessoas boas, de pessoas que ajudam umas às outras, porém somente o Pai, Ele tem o poder sobre o nosso destino e somente Ele nunca irá nos decepcionar. Então, meus queridos, para o dia de hoje, essa mensagem ela serve para mim também. Creia mesmo sem ver. Creia mesmo que as estatísticas mostrem o contrário, mesmo que as coisas terrenas mostrem ao contrário, mesmo que tudo que está aqui no plano físico mostre ao contrário, mesmo que o que aconteceu com outras pessoas mostre ao contrário, mesmo que hoje tudo pareça perdido. Deus, por meio da nossa fé, Ele está disposto a nos levar em direção a dias melhores, a nos levar a experimentar o extraordinário, a nos levar a experimentar grandes milagres para que possamos dar o nosso testemunho das obras dele em nossas vidas. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, amigos, todas as pessoas que nós amamos. Obrigado pelo meu marido, pelo meu pai, todos os meus familiares, pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado pela nossa inteligência. Obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que nós tivéssemos até aqui.
Pai, no dia de hoje nós te clamamos, aumente a nossa fé a cada dia, que possamos cada dia mais viver além das nossas vistas, que possamos a cada dia mais permanecer caminhando, ainda que nós não possamos ver chão debaixo dos nossos pés, com a certeza que o Senhor sempre irá nos sustentar, que o Senhor nunca vai nos deixar cair, que o Senhor nunca vai nos desamparar, que o Senhor é o Senhor que age além das estatísticas, que o Senhor é o Senhor que age no improvável, no impossível, que é além do prazo, que o Senhor faz diferente, que o Senhor opera milagre na vida de todos aqueles que creem, porque a fé é a certeza, Senhor, e tendo fé nós teremos a certeza de que o Senhor já está agindo, que o Senhor já está fazendo grandes obras em nossas vidas, amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia, fiquem todos com Deus, tenham um domingo muito abençoado. Novamente, neste período, passe esse período com responsabilidade, evite exageros, porque exageros nessa época podem trazer graves consequências, não só para a sua vida espiritual, mas para a sua vida física também. Então, tenham consciência e compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a fé de Deus, os milagres de Deus e o amor de Deus na vida de outras pessoas.